Oi, Sheila, tá me Olá! ouvindo? Tá me ouvindo bem? Oh! Muito obrigada, Rubens, por você aceitar o meu convite, por participar dessa live. Você sabe, né, que eu sou muito jurídica tributaresa e eu tenho me policiado bastante para poder conversar mais com o pessoal de logístico, linguajar de uma forma simples que eles entendam. E assim, ontem a nossa conversa foi muito enriquecedora para mim, porque eu consegui entender mais o que passa sobre a cabeça do pessoal de logística. Mas deixa eu apresentar o Rubens, gente. Eu trabalho há 20 anos na área de logística, já conhece bastante e ele vai poder nos agregar bastante aqui nessa live. Você quer falar alguma coisa? Vamos lá. Legal, Sheila, obrigado pelo convite. Ontem a gente conversou bastante e essa palavra tributos, né, impostos para logísticos, causa uma grande nó na cabeça, né? Então, realmente é algo complexo do ponto de vista do que você conhece, do que as outras pessoas aí tributaristas conhecem. Não tenho dúvida. É muito difícil para quem não é da área entender, principalmente no Brasil, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com o SAP da vida, que é um sistema alemãozão, e a gente tenta amarrar todas essas questões de impostos e tudo mais, o pessoal de TI sofre muito para conseguir colocar essas parametrizações corretas e tudo mais. Não é fácil, sem dúvida alguma. Mas eu acho que a gente tem que saber pelo menos o mínimo, né? Eu acho que é importante, é um conhecimento que ele como eu costumo dizer, todo conhecimento ele é importante, principalmente quando a gente trabalha com algo que acontece no nosso dia a dia. E os impostos, para quem trabalha aí na área de logística, estão lá no nosso dia a dia, né? A gente está vendo a coisa acontecer o tempo inteiro. A gente tem que parar, né, Rubens, com esse negócio de apertador de botão, né? Exato, esse apertador de botão é uma coisa que também me causa algerias, eu fico nervoso quando as pessoas não sabem por que elas fazem isso. Infelizmente, ainda tem muito profissional que acha que, ah, não, mas por que você faz isso? O cara fala, "Ah, faço porque alguém pediu para eu fazer." Esse é o profissional que no futuro vai estar desempregado, porque isso eu automatizo e eu não preciso mais de ninguém para apertar o botão. Então, é, não tem que ser terrorista, mas é a realidade. Cada dia mais a gente está automatizando coisas que podem ser automatizadas, atividades repetitivas, para ganhar produtividade, para ganhar tempo. Então, sem dúvida alguma, quando a gente tem alguém que não entende o que está fazendo, é ruim. Então, acho que minimamente precisa entender. Não vai chegar no seu nível, não vai chegar no nível do pessoal do tributário, do pessoal que entende da área fiscal. Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é que consiga, pelo menos, entrar numa reunião e entender o que está sendo falado, não ficar boiando completamente. Pelo menos realmente ter um nível que consiga participar de uma discussão. Exatamente, eu brigo muito sobre isso, sabe? Eu compartilho bastante no meu workshop que eu estou divulgando, de uma experiência que eu tive, Rubens, que eu ficava com dó de ver o pessoal lá do faturamento do armazém sempre nervoso. Um menininho lá, dois na verdade, saíam 10, 11 da noite todos os dias. Sempre nervoso, eu vi eles reclamando da empresa na hora do café. Ai, que deu errado, não sei o quê. Mas em nenhum momento eu vi eles falando, mas por que está errado? Aí ligavam para o tributário, gente, multinacional, que eu tive muita experiência, é muita gente, muito setor, não é? Aí a pessoa fica perdida, liga para um, liga para o outro, liga para o outro, e fica com aquele caminhão parado lá 2, 3 dias, porque não saiu um CTE. Por quê? Porque às vezes o pessoal do comercial não cadastrou direito o cliente. Então, se a pessoa tem um feeling, né? Não só o operador, eu estou falando do faturista, mas assim, eu cansei de ver pessoal do comercial vindo com umas ideias mirabolantes para o presidente, sabe? Olha, esse projeto a gente vai trazer milhões. Era só pensar que não ia entrar milhões. Não era um projeto interessante para a empresa, mas porque ele não conhecia o básico, ele não conseguiu manter, e depois acabou passando vergonha. E o profissional um profissional bom, um profissional que entende o que
tem atrás do botão, ele nunca vai ser insubstituível. O profissional que está agora na quarentena estudando, aprendendo, querendo algo novo, ele não vai ser insubstituível, porque eu não vou pensar em mandar embora nunca aquele cara, porque o cara vai trazer alguma coisa que vai otimizar, vai melhorar o processo. As empresas multinacionais diminui o som que está dando eco, Pedro. O pessoal falou que está dando eco aqui. Mas o profissional pós-Covid, ele não vai sofrer se ele for bom. Agora, se ele ficar só apertando o botão, né, Rubens? Vai ser o primeiro a entrar na fila. Vai mesmo. E você também perguntou para mim em relação à questão da importância, né, da logística na parte tributária na logística, né? E eu acho que vale a pena complementar com o seguinte ponto, Sheila. Você colocou exemplos aí de CD e tal, mas as pessoas que trabalham na logística, principalmente quem trabalha com malha, né, com malha logística, né, pessoas que estão pensando ali em onde você vai botar instalações, onde você vai ter novos estabelecimentos de distribuição, novos centros de distribuição, novos armazéns, uma nova filial, né? A pessoa precisa ter realmente uma ideia de que os impostos ali, a questão tributária, ela pode ser um fator decisivo para o go e não go do projeto. Porque, assim, você pode ter um projeto onde você tem uma questão que, de repente, não está se mostrando viável do ponto de vista, até agora que você fez as contas, mas você não colocou, quando você coloca a parte de tributos, toda a parte de movimentação, eu sei que não é o tema forte, que o forte é transporte, mas quando você olha a parte de mercadorias e tudo mais, quando você começa a fazer essa análise, incluindo os impostos todos que você tem, incluindo aí os benefícios fiscais que alguns locais dão para as empresas, a conta pode fechar. E o inverso também é verdadeiro. Aquela conta que a princípio está fechando, na hora que você coloca os impostos, ela não fecha. Então, é importante o profissional ali de logística ter ciência de que ele realmente precisa considerar os impostos como um fator decisivo. Eu falo que assim, eu ensino as pessoas a fazer TCO, né? Que é para você fazer o Total Cost of Ownership, o custo total da operação. E muita gente esquece, na hora que faz um TCO, que é analisar os impostos. Os impostos fazem parte do seu custo. Então, assim, e como eu disse, é o que decide que você vá ou não vá para frente com o projeto. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem. É difícil entender no nível de alta complexidade, mas você sabendo o que existe, você sabendo o básico, sabendo algumas coisas, já tem condições de você chegar numa área fiscal, chegar numa área tributária da sua empresa e discutir com eles. Pelo menos você considera isso no seu projeto, você considera isso na sua análise, e aí é o que você falou, vai passar vergonha na frente dos outros porque você não considerou os impostos e aquele projeto que parecia maravilhoso, na hora que você apresenta para a diretoria, ele não é maravilhoso coisa nenhuma. E aí você vai ficar com uma cara horrível porque você não considerou o custo total de uma operação que inclui aí os impostos. E sabe, Rubens, eu trabalhei muito com gringo. Na verdade, eu trabalho com gringo há muito tempo, né? E é engraçado que os diretores, né, os executivos de grandes cargos aqui no Brasil, né, que no geral ele ou é alemão, ou ele é suíço, ele é coreano, japonês, e aí eles mandam ele aqui no Brasil, geralmente para gerenciar a unidade brasileira, é muito comum. E aí você mostra os projetos, o olho deles brilha, né? Aí depois fala, mas chama o pessoal lá do tributário, chama pra gente dar uma conversada e falar, olha, é legal, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Aí um dia um gringo falou assim pra mim, eu tô cansado desse pessoal do comercial vir me mostrar, me deixar com água na boca, e quando você chega aqui, você destrói toda a minha alegria. Então agora eu vou falar assim, eles falaram assim pra mim, agora eu vou fazer assim, Sheila, eu vou pedir pra eles falarem com você, se for bom, depois eles vêm aqui comigo. Se não, eu me alegro, eu passo a notícia pro pessoal lá de fora que a gente fechou um projeto super legal, e você vem e joga um balde de água fria. Até mas aí... A Cacau comentou se rola isso em logística. Cacau, pode rolar sim, por desconhecimento. Assim, se você tem um projeto e você não passa esse projeto dentro não conversa com a área financeira, com a área fiscal, você não envolve essas áreas para fechar isso, pode acontecer sim de pessoas tomarem decisões erradas. Pode. As pessoas tomam decisões erradas todos os dias
muitas pessoas, claro que depende da empresa, tem empresas que são maiores, que estão empresas que tem mais gente, né, tratando de um assunto, né? Empresas menores, às vezes, o cara não conhece tudo, e ele conhece só uma parte daquele processo muito bem, e ele acaba, às vezes, passando batido por outros pontos. Então, pode acontecer sim, porque a pessoa não olha o todo. Isso é normal, já vi pessoas... eu contratei muito frete de transporte internacional, e muita gente contrata frete internacional, por exemplo, só como dar um exemplo, essa questão do TCO, sem falar sobre impostos. Mas as pessoas olham uma fatia, frete, por exemplo. O frete do transporte internacional, ele é uma fatia. Tem um monte de outros pequenos custos que você tem. Tem capatazia, você tem THC, você tem documentação. Você tem um monte de outros custos que eles são aparentemente pequenos, mas se você não olhar o custo total daquilo, você pode estar contratando o cara errado. E, acredite ou não, pessoas que fazem isso há muitos anos só olham uma partezinha daquilo e acham que estão tomando uma ótima decisão e, na verdade, não estão. Porque o custo total de um armador, às vezes, é menor do que o frete do outro. Né? Claro que é, né? O frete que o cara falou que era menor, na hora que você soma tudo, fica maior que um de outro. Você entendeu? Então, assim, acontece, sim, isso aí eu não tenho dúvida que aconteça. E, assim, a gente que é da logística, a gente foge do assunto tributário, não é uma coisa fácil de entender, não é uma coisa que é normal da gente aprender na faculdade, isso aí não é dado pra gente. É o dia a dia, é o cara que trabalha no faturamento, é o cara que trabalha na área de transporte, que ele vai entrando nesse assunto e vai aos poucos aprendendo. Não é algo normal, a gente não aprende isso em lugar nenhum. E tem um ponto também, né, Rubens, que eu também estava ali muito tempo feed forwarder, e aí eu ficava ali em linha de frente com o pessoal de vendas, né? E o que acontecia? Às vezes se monta uma operação internacional, que você vai contratar o frete nacional, vai contratar o frete internacional, vai contratar o shipping, vai contratar aqui, como eu dei o exemplo lá do commodities, a mercadoria do Espírito Santo até o posto de Santos, um transporte rodoviário, aí vai contratar o armador, vai fazer a parte marítima, e aí vai contratar um outro agente para pegar a carga lá do outro lado e levar lá para a pessoa que está importando commodities. O que acontecia? Uma empresa de freight forwarder, ela é o quê? Ela é uma agente de carga. Então, ela não paga, ela paga sobre o serviço dela. Tributariamente, ela paga sobre o serviço, 5% de ISS e 9,25% de PIS/COFINS. É isso que ela cobra do cliente. Porém, ela que contrata os transportes, ela que contrata o armador, ela que contrata tudo. E depende do contrato. Às vezes ela arca com tudo e aí repassa esse custo, que é um mero reembolso. Ou eu já sei de ver o pessoal querendo incluir todo o custo, colocando lucro em cima e cobrando no cliente com CDR. Eu falei, mas que cabeça é essa? Porque ele não sabe a diferença de quando incide ISS e quando incide ICMS. Um conceito básico que fecha toda uma operação e dá uma diferença de quase 8%. Então, você vê, quando a pessoa conhece a base tributária, ela conhece que o serviço dela de freight forwarder incide 5% de ISS e 9,25% de PIS/COFINS, por enquanto, os fretes que ela vai contratar, o nacional, por exemplo, vai ter 12%, porque é de Santos para São Paulo, ela vai fazer um mero reembolso, ela não vai tributar em cima. E aí o pessoal queria emitir CTE para cobrar o cliente. Falei, gente, peraí. É um repasse isso. Então, você tem que analisar muito bem a operação, porque às vezes a carga tributária é totalmente diferente. Agente de carga, pelo que você falou aí, Rubens, você conhece bastante trabalhar com freight forwarder. E aí, freight forwarder é aquela loucura, né? É tudo para ontem, né? Vai importar em 2 dias, carrega amanhã. E aí, por isso que dá os erros. E aí, quando eu sentei e treinei todo o time comercial, eu não via mais esse tipo de erro. Mas porque eles se interessaram em entender, se interessaram em fazer planilha deles, pararam de pegar planilha emprestada. Você tem que entender o conceito, né? É importante. Eu acho que por mais que você no dia a dia vai ter alguém que vai calcular isso, você tem que entender o conceito, como você disse. Não vai ser um mero apertador de botão e se você quiser realmente trabalhar fazendo uma análise mais completa de uma malha logística, entenda, talvez não seja você o responsável por fazer esse cálculo, mas entenda o que existe, o que está por trás. Eu acho que é um conhecimento bastante rico
para quem trabalha nisso, na nossa área. Ah, com certeza, com certeza. E Rubens, o que você acha? Como você acha que vai ser os nossos profissionais logísticos pós-Covid-19? Os que estão hibernando o conhecimento agora, para quando voltar cheio de ideia, cheio de plano. Sheila, eu sinto o seguinte, né? Quem trabalha com logística é um profissional que, primeiro, vamos lá, vamos falar o momento que nós estamos vivendo. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Com todos nós profissionais. A gente não sabe como é que vai ser a relação de trabalho, né? Principalmente. Mas uma coisa que está acontecendo muito, como a gente está muita gente trabalhando remoto, né? Os gestores estão remoto e a operação está acontecendo ali no dia a dia, nem todo mundo está tão presente, né, no dia a dia. Então, o que acontece? Você vai automaticamente gerar nas pessoas que estão trabalhando uma necessidade de ter uma autogestão, né, uma disciplina, né, uma organização maior. Isso, na minha opinião, na logística, a organização é algo que sempre é necessário você ter, porque é muita coisa acontecendo no dia a dia, é muito dinâmico. E se você não for minimamente organizado, você se perde completamente e você não consegue fazer essas coisas. Todas as áreas é importante ser organizado? Eu acredito que sim. Mas na logística é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então você está fazendo uma coisa, daqui a pouco você recebe uma ligação, se torna urgente e você muda. Aí você não pode esquecer de que você tem que voltar naquele assunto que você deixou de fazer. Então é uma coisa que a gente costuma dizer, é uma operação a quente, né? Uma operação que está quente o tempo inteiro, né? Pegando fogo. Então a organização sempre já foi muito importante. E agora, com gestores, muitas pessoas mais distantes, você tem que ter uma capacidade de uma autogestão, vão ter algumas lideranças que vão acabar aparecendo, porque são aquelas pessoas que vão se destacar, elas vão ser automaticamente, vão surgir, na minha opinião, porque o gestor não vai estar em toda hora lá, de repente. Então vão ter os líderes que vão aparecer para fazer essa intermediação na operação que eu falo, na operação do dia a dia. Mas uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não, como logística, a gente está sempre tendo que se adaptar. A gente tem várias situações de crise, né, que acontecem. A gente já teve aí, nos últimos anos, aí, que tem crise de caminhoneiros, que afeta todo o sistema logístico, né? A gente tem crises de greve, qualquer greve que tem para uma empresa, sei lá, está brigando por um dissídio e de repente começa a fechar a fábrica, você não sabe se a fábrica vai ter matéria-prima para insumo, matéria-prima para poder produzir, manter a continuidade das operações. Tudo isso envolve a logística, toda essa situação. Então a gente está o tempo inteiro tendo que viver em contingência, né? A gente tem que ter um plano. E isso faz com que, eu acho que mais do que nunca, a gente precisa se adaptar com esses momentos diferentes. Então, a adaptabilidade do profissional é muito importante. Então, quem se adaptar melhor, quem tiver condição de se adaptar com uma situação dessa, é muito importante. A gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer, quanto tempo isso vai durar. Né? E uma coisa que vai acontecer, infelizmente, eu falo isso para todo mundo, né? As pessoas podem achar que eu sou terrorista de novo, mas não sou. Vão perder empregos, as pessoas vão perder os empregos. Né? Mas todo mundo vai perder emprego? Não. Mas vão ter pessoas que vão perder. E quem vai ficar na empresa? As pessoas que têm mais conhecimento. As pessoas que estão entregando mais. Claro. Então, se você é um apertador de botão, você não vai continuar na empresa. Sinto muito. A empresa vai ter que cortar a gente. Nós estamos vivendo isso. É a realidade, infelizmente. Então, assim, se você não tiver... Então, quem vai... Vão ficar os caras, as pessoas, os profissionais, que conseguem entregar mais. Aquele cara, se eu for um gestor, eu tenho que escolher entre aquela pessoa que entrega sobrando e aquela que entrega o feijão com arroz, eu vou mandar embora o cara com feijão com arroz, vou manter o cara que sobra, ele vai trabalhar mais ainda, mas eu sei que ele vai conseguir entregar. Porque ele é organizado, porque ele conhece o que está por trás. Isso. Infelizmente, vai acontecer isso. Então, por isso que vocês, quando usaram o termo hibernando, é muito importante. As pessoas têm que se preparar. Não, mas nós estamos num momento complicado.
Estamos, mas se você ficar hibernando, vê se você não está, de repente, se boicotando, e aí lá na frente isso pode ser um grande problema. Então, assim, para mim, é o cenário realista que eu estou falando. Não estou falando nada ruim. Infelizmente. Desculpa, você pode falar. Não, é isso mesmo, exatamente isso. E aí, Rubens, eu queria que você falasse um pouco aí do seu treinamento, porque nosso tempo do Instagram já está aqui no limite. Ah, tá, não, tranquilo. Não, meu treinamento, eu tenho um treinamento online. Não, é rapidinho. Não, eu estou com um treinamento online, né? Eu tenho um programa meu um programa online para logísticos mesmo, focado para que eles consigam aprender a ter alguns pilares que eu considero que são muito importantes para o profissional de logística, quer ter uma visão sistêmica, quer saber resolver problemas, quer saber melhorar resultados. Então, tem um programa online, hoje é o último dia, inclusive, que as inscrições estão abertas. Hoje, à meia-noite, eu fecho as inscrições para essa turma. E não sei, se alguém tiver interesse, se alguém querer conhecer um pouco mais, o programa chama Winner Log, Logístico Vencedor. E se tiver algum interesse, me chama no direct, que eu explico o que é o programa, para ver se ainda consegue entrar nessa turma que encerra hoje. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, às 23h59, horário de Brasília. Aí a gente encerra as inscrições. Aí a próxima turma, eu não sei como vai acontecer, depende de como encaminhar essa daí. Porque não dá para ter turma com muita gente que a gente não consegue dar o suporte, né? Tem que ter um número, né, que a gente consiga dar um suporte de qualidade. Então, gente, sim, profissionais de logística, fiscal, não sejam meros apertadores de botões, porque pós-Covid o mundo vai ser diferente. Eu acho que ele não volta mais o que ele era. Então, a gente tem que estar pronto para caminhar. Então, eu estou querendo mostrar para o pessoal a importância de você conhecer os impactos tributários para o setor logístico. Por quê? Para você conseguir aparecer, conseguir correr atrás de uma promoção, não ser um mero apertador de botão, porque esse profissional vai sofrer muito no pós-Covid e já está sofrendo algum tempo, né? Um abraço, muito obrigada, Rubens, pela colaboração, por ter Obrigado entrado. a você. Agregou muito valor. Um abraço, obrigada, Rubens. Beijo. Tchau.